voltamos. Estamos aqui com o Antônio da Planta Marinho, mais um episódiozinho, acho que vai ser uma minissérie aqui, viu, cara? Ó, nós vamos falar agora dos nanos, dos aquários nanos. Esse é o meu caso, eu acho, não tenho certeza ainda, que eu vou começar com um nano. É uma opção. Se você me perguntar se é a melhor opção, eu vou falar que não. Para quem está começando, porque assim, não é, mais uma vez, entra naquilo que muita gente acha, isso tem que ser desmistificado, pessoal. Muitos aquaristas, muitos clientes acham que vai chegar na loja, o lojista vai querer vender um aquário de 200, 300, 400 litros por pessoa, que quer ganhar mais dinheiro. Bom, é óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, a gente está nesse negócio para trabalhar para ganhar dinheiro, todo mundo que trabalha quer ganhar dinheiro, agora. Mas a gente quer ganhar dinheiro trabalhando da forma correta. Tá? Os lojistas sérios não vai tentar te empurrar alguma coisa só porque quer ganhar dinheiro. Ele foi tanto que ele vai ganhar dinheiro numa forma menor, numa forma maior, tanto faz. Mas o importante é informar da forma correta. Aquário nano. Aquário nano é um desafio por si só. Tá? Quanto menor o tamanho do aquário, maior vai ser o desafio que o aquarista vai ter. E é essa parte que eu às vezes não recomendo, tá? Para a maioria das pessoas, um aquário nano. Porque um aquário nano a pessoa vai montar, vai colocar os animais e às vezes não vai conseguir, justamente por ser um novato, por ser uma pessoa que está começando, não vai conseguir deixar o aquário, mais que tenha toda a orientação correta, mas não vai conseguir deixar o aquário da forma que ela quer. Porque tudo num aquário pequeno, por exemplo, nesse aquáriozinho que tem 3 litros, tudo que acontece aqui acontece muito rápido. Então é totalmente ao contrário, né? Quanto menor o aquário, mais trabalho vai te dar, mais preparado você tem que ser, né? Você vai, quando eu digo mais trabalho, é na parte de intervenções que você vai ter que ter. Tá? Porque o volume, claro, um aquário maior gera mais volume. Um aquário que nem o que eu tenho aqui na loja, que tem 700 litros, uma TPA dele, se eu quiser fazer, é no mínimo 70 litros. Esse aquário eu faço uma TPA de 2, 3 litros. Então, a quantidade num aquário maior vai ser maior, com certeza. Mas, quantas vezes eu vou precisar intervir num aquário daquele tamanho? Muito menos do que eu vou precisar intervir nesse aquário. Tá? Nesse aquário eu preciso fazer muito mais testes. Nesse aquário eu preciso ficar muito mais em cima com questão de parâmetros. Porque tudo aqui acontece muito mais rápido, porque você tem um volume de água menor. Então, essa é a parte que eu tenho que informar, pelo menos, quem está falando, do desafio que ela vai ter. Porque é um desafio. Às vezes, até para aquaristas mais experimentados, eles preferem não ter um nano porque sabem o nível de trabalho que eles vão ter. Dá para não ter? Óbvio que dá para não ter. Você tem dedicação, você vai conseguir manter esse aquário perfeito, um aquário desse, ou um outro tipo de aquário. Não consegui manter o aquário perfeito. Eu tinha um peixe, tinha um aquário que tem 2 litros. Os torches mais raros que você possa imaginar dentro do aquário. Mas ele fazia teste todo dia. E ele fazia TPA 2 vezes na semana. Então, tinha algumas coisas que ele fazia no aquário que dava essa condição para ele. Mas, por exemplo, dava algum problema de dosar um pouquinho mais de KH, porque a bomba dosadora que ele comprou não era das melhores, mata o aquário todo. Num aquário maior, se dosar um pouquinho a mais de KH, você vai ter uma diferença muito pequena do que você teria num aquário pequeno. Então é uma outra lenda urbana, né? O pessoal acha que fala que aquário pequeno, né? Muita gente acha que vou comprar no trabalho. Exatamente. Mas nessa lenda urbana tem uma verdade. Muita gente chega e fala, vou começar com um aquário pequeno para aprender. Você vai aprender muito, vai aprender muito, você pode ter certeza. Porque tudo que você vai precisar fazer num aquário maior, você vai aprender no pequeno. Com mais frequência. Né? Então tem isso, você realmente vai aprender. Você tem que estar disposto a saber disso. Pô, Antônio, mas o que eu posso montar um pequeno? Não deixe de montar, porque vai ser um desafio. Bom te ver você. Tá? Eu não estou dizendo que não vai dar certo. Só que você tem que estar ciente, porque muita gente acha que vai falar, eu vou montar desse tamanho porque vai me dar menos trabalho. Não vai. Ele vai te dar a mesma quantidade ou maior do que de trabalho do que vai dar um aquário maior. Um aquário maior é mais estável. Quanto mais água você tiver no aquário, maior a chance dele permanecer estável. Então, pessoal, o aquário maior que vocês puderem começar é o indicado. Né? Sim. Monte sempre o maior aquário que tiver dentro, né? Da sua capacidade financeira, isso é importante para montar um aquário bem montado, e do seu espaço também, porque às vezes a pessoa tem espaço, mas não está podendo gastar. Ok, eu entendo, a pessoa não tem espaço. E às vezes a pessoa pode gastar, mas não tem espaço. Então, monte sempre o maior aquário que tiver dentro das suas possibilidades. Financeiro, espaço, tudo que a sua esposa deixar também. Também tem essa.
Ou seu marido, porque hoje em dia tem muitas mulheres aquaristas também. Eu, graças a Deus, a minha esposa, cara, beijão, ela é minha parceira top, ela tá junto comigo no aquarismo. Desde que a gente começou com esse negócio de aquarismo, eu vi, moleque, eu sempre gostei. Então, resolvi. Isso é muito legal. Hoje em dia tem muitos casais assim. Tem muitas mulheres aquaristas também. Mas ainda tem os aquaristas old school. Tem os raiz. Que a esposa não pode saber quanto ele gastou no aquário. Se perguntar um peixe aqui quanto custa, tem que falar 3 vezes menos. Isso é normal. Ah, não, mas assim, a minha esposa é parceirona. Na hora que eu for mover na hora da escada ali, ela tem que estar junto, bicho. Exatamente. Porque se não tiver uma mão da mulher, o que acontece? Pode falar o que quiser, cara. Duvido. Sua mãe fala, não. Você fala, tá bom. Então, Então, é importante que você monte um aquário dentro de todas essas possibilidades que a gente falou aqui. Tá? Bom, aqui os aparelhos eletrônicos do aquário são essenciais para começar. Luminária, termostato com aquecedor, de preferência termostato que tenha controle de temperatura para aquecer e para refrigerar também, porque a temperatura no aquário precisa ser estável. Você deixou em 26, tem que ser estável em 26, você pode ter uma variação de meio grau para cima ou meio grau para baixo. Acabou? Então, a sua amplitude térmica total tem que ser 1 grau. Ou meio grau para cima e meio grau para baixo, tá bom, velho. Tem termostato que só aquece? Tem, geralmente aquecedor, um termostato, por exemplo, um exemplo. Tá? Esse termostato, isso aqui é um aquecedor com termostato. Tá. Então, esse aqui só aquece. Tá, ele tem um termostato interno que vai regular a temperatura. Talvez não seja tão preciso quanto você pegar um termostato, por exemplo, um coel, que vai regular a temperatura através de uma sonda, e aí ele liga ou desliga esse daqui, liga e desliga a ventoinha. Tá? Eu, particularmente, não gosto muito de ventoinha. Eu prefiro um chiller. Mas, às vezes, aquário muito pequeno não tem espaço para ter um chiller. Você põe ventoinha, só que aumenta muito a sua evaporação de água. Então, o que você recomenda, o termostato que você recomenda é aquele que aquece e também mantém a temperatura? Sim. Então, o termostato da Coel, o pessoal acha fácil desse termostato, para ligar uma ventoinha e um aquecedor, ou se você comprar um chiller, se o seu aquário couber para colocar um chiller, o chiller hoje da Gelaca, que a gente comercializa, já tem a saída já para o aquecimento também. Legal. E tem o famoso skimmer, né? Skimmer, então, luminária, aquecedor, skimmer, bomba de circulação, bomba de recal. Esse é o básico, é o ideal. Um aquário pequeno, por exemplo, que a pessoa tem um aquário pequeno, ele precisa ter a bomba de circulação também? Depende do tamanho do aquário, depende de como foi projetado. Dá para você projetar um aquário nano pequeno, com mais de uma saída, e que você tenha uma circulação adequada. Mas ainda assim eu costumo recomendar uma bomba de circulação. Então, um aquário com a partir de 150 litros por aí? Não, menos. Um aquário a partir de 50, 60 litros já pode ter e eu digo que já deve ter uma bomba de circulação. É porque tem muita gente que fala que bomba de circulação é só um aquário grande, né? Bomba de circulação ela vai ser ajudar. Coral, né? Não, bomba de circulação, bom, a coral sim, mas tem que pensar que se você não tiver coral, tiver só peixe, você precisa de uma excelente oxigenação da água. Tá. Se você tiver só o recalque, às vezes não é oxigenação suficiente. Tá? Então a bomba de circulação vai te ajudar a não deixar ponto morto de circulação no aquário, a tirar aquela sujeirinha que está lá atrás da rocha, às vezes, e que se você tiver só bomba de recalque, não vai chegar circulação nenhuma ali. Então você deixa menos pontos mortos de circulação dentro do aquário. Aí uma bomba boa de circulação, ela realmente não vai deixar nenhum ponto morto de circulação dentro da aquário. Agora vamos mudar de assunto um pouco, falar de alimentação dos corais e dos peixes. Eu vou entrar no assunto de corais porque eu tenho uma dúvida aqui na cabeça, porque eu vejo gente falando que precisa alimentar coral, eu vejo gente que não é contra alimentar coral. O que você acha? O que você acha, então? Eu vou te falar porque provavelmente o Ricardo já falou para você também sobre isso. Na natureza, os corais se alimentam? Que jeito? Os corais se alimentam na natureza. Os corais se alimentam de 3 formas, seja na natureza, seja no aquário. Mas o que eles têm na natureza, você precisa fornecer dentro do aquário para eles. Precisa replicar para eles o que a natureza fornece. Uma das formas de alimentação, iluminação. A luz vai fornecer energia para as zooxantelas, promover a fotossíntese, e a fotossíntese gera energia para o coral. A zooxantela é uma microalga que vive no tecido do coral. Tá? Ela acaba trabalhando em forma de uma simbiose, uma protocooperação com o coral. Tá? Então essa é uma das formas de alimentação. Outra forma de alimentação, o coral absorve o que estiver dissolvido na coluna d'água. Então o que estiver dissolvido na água, na natureza, acontece da mesma forma, você tem matéria orgânica dissolvida.
E a terceira, que é tão importante quanto, que é o que o coral consegue capturar com os poros. Todas as noites na natureza os corais se alimentam. Se você tentar replicar isso no aquário, você vai ter um boom de matéria orgânica, não vai ser bom. Mas tentar pelo menos uma vez na semana alimentar os seus corais. Ah, tá. Então você aconselha uma vez na semana, sei lá. Muita gente, eu já ouvi gente falando que cocô de peixe é alimento suficiente para o coral. Não é. É uma forma de matéria orgânica, vai se dissolver no aquário. Só que é uma matéria orgânica mais pobre. Tá? Enquanto na natureza você vai ter matéria orgânica muito mais rica que isso, disponível para os corais. Além disso, os corais também têm as partículas que eles capturam na natureza, que são plâncton, fitoplâncton e zooplâncton. No aquário a gente não vai ter isso, você vai ter que dosar a parte. Então, o que o coral tem na natureza, se você quiser ter um coral saudável, tá? Então, muita gente fala, mas meu coral não estou alimentando, ele está crescendo. Tá, ele está crescendo à base de cocô de peixe, talvez não seja a melhor forma de proteína e de vitamina que ele possa ter. Então, a gente tem que ter, você falou, a gente tem que ter na cabeça um aquário, não está lá na natureza. A gente tem que replicar o que acontece na natureza. Na natureza, os corais vão se alimentar todos os dias. Isso. No aquário, não dá para fazer isso. Então, o que você for alimentar eles tem que ser uma alimentação de qualidade. Então, precisa sim alimentar corais. Uma vez por semana. Uma vez por semana, alguns corais demandam um pouco mais de alimentação, mas geralmente uma vez por semana é suficiente. Tá bom. Olha, tá vendo? Eu tinha essa dúvida na minha cabeça com o maior pimpão. Eu falei, vou perguntar para ela. Não precisa acreditar em mim. Tem uma entrevista que eu fiz no nosso Instagram, acho, na época que eu fazia as lives no Instagram, que eu fiz com o Dr. Miguel Mires, que a gente falou especificamente de alimentação de corais. Tá? O Dr. Miguel Mires é especialista em nutrição de coral, inclusive tem hoje a Ecorim, que é de criação de peixe, mas a especialidade dele é de nutrição de corais. Não tem onde. Agora, rações para os peixes. Tem peixe que come ração, tem peixe que não come ração. Tem. A maioria dos peixes que a gente tem para aquário hoje come ração. Aí a gente tem ração de média qualidade, de baixa qualidade e de alta qualidade. Eu recomendo sempre escolher as de alta qualidade. Tá, hoje a gente tem no mercado 3 marcas aí, tem no mercado brasileiro, tá? Fora tem outras, mas em São Paulo tem aqui no Brasil. A gente tem Vitalis, tá? Marca da Inglaterra, excelente. Tá? A gente tem Dr. Bassler, também marca alemã, excelente. E temos a New Life, marca americana, também excelente. Essas 3 ações, qualquer uma delas vai atender muito bem os seus peixes. Mas é importante variar. Tá? Você vai ter, dentro das marcas, você vai ter, cada marca tem a sua ração para vegetais, para herbívoros, tem ração com mais proteína, com menos proteína, tem ração com mais fibras, com mais vitaminas. Você tem que saber dosar um pouquinho por vez. Isso vai depender dos peixes que você tem no aquário, né? Você vai falar com o lojista, ele vai te limitar direitinho. Mas é importante, pessoal, não dá para ter só um pote de ração. Então, é isso que eu estou perguntando, porque tem o papo que, tem ração universal, você pode dar ração para todo tipo de peixe de O ideal é que você varie o máximo possível. Hoje em dia a gente tem até alimentos frescos, como os Aquasmart, que dá para dar para os peixes, que vai dar um pouco mais de nutrição para eles, de qualidade, só que você também não pode dar toda hora. Por exemplo, o fishball é excelente, mas se você der a todo momento, ele tem muita gordura. Balanceado. Então tem que balancear. Tá. Bom, assim, aquário, cara, pra mim é curtição. Tudo que você está me falando assim, eu acho muito legal. Tem gente que fala, que coisa chata. Não é o caminho. Para quem gosta, é sempre bom de estar falando sobre isso, de estar montando aquário. A alimentação, a frequência de alimentação dos peixes? De 1 a 2 vezes por dia. Antes precisam de 2 a 3, tá? Mas são a exceção. E aí tem os peixes que não comem ração. Aí para esses você precisa ou dar alimento congelado, desses alimentos frescos, ou ter um aquário que crie microvida o suficiente para que ele possa comer. Então, por exemplo, os mandarinos. O famoso mandarim. Exatamente. Agora nós vamos falar de uma outra coisa que também é uma coisa minha mesmo, que é o filtro me chama, que reverte osmose. Então, aí é que está o problema. Quando eu estou começando no aquário, eu falo assim, vou começar comprando água. Aí vai ficar comprando água sempre. É melhor você comprar água ou você já tem um desse, um filtro? É uma conta de matemática. Em qualquer situação, você ter o filtro é mais vantajoso. Tá? O que muda na matemática, na conta que você tem que fazer, é se vai ser mais vantajoso você ter o filtro antes ou vai demorar mais. Aí, de certa forma,
independente da matemática que você fizer, você vai perceber que o filtro é a melhor opção. Você tem o filtro em casa. Eu vendo água aqui para clientes que às vezes não tem espaço para isso. Se tem cliente que realmente não quer fazer, mas no fim das contas, economicamente falando, você ter o filtro, ou antes ou depois, vai se tornar muito mais viável do que você comprar água em alguma loja. É aquilo que eu falei para você, assim, às vezes a pessoa também não conhece como é que funciona, tem um passo a passo que você faz, se você usar os filtros, saber, quando é que tem que tocar. Não é difícil. E pode ter certeza que você comprou em alguma loja a pessoa vai te dar especializada, vai dar o feedback, vai explicar quando você precisa trocar. Você vai precisar ter um TDS para medir ali o total de sólidos dissolvidos na água, mas não é indicativo de que tem ou não tem fosfato, é um indicativo de que pode ser que tenha fosfato e silicato na água. Tá? Então, tem alguns pulos do gato que só o lojista de sua confiança vai poder te dizer sobre como lidar com o filtro e como é a hora certa de trocar os elementos. Voltando assim no assunto da PPA, eu já vi muita gente dizer que eu acho que essas pessoas que falam não são aparelhos experientes, então não são aparelhos que é da época antiga. Tem gente que fala que não faz TPA. Eu não faço TPA nesse aparelho aqui agora. Faz, não faz TPA? Depende, existem várias técnicas. Quem faz TPA, é importante que faça com a maior frequência possível, o menor intervalo entre as TPAs. Isso vai ajudar a manter a estabilidade do sistema. Então, se quer fazer TPA, fazer uma vez só por mês, às vezes é melhor não fazer. Faz uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana. Se você não quiser fazer TPA, dá para trabalhar fazendo isso, só que você tem que ter planejado o seu aquário para não ter TPA desde o começo. Como é que você faz isso? Você não querer fazer TPA. Você precisa ter um skimmer excelente, um skimmer realmente super eficiente para o tamanho do seu aquário, uma boa circulação de água dentro do seu aquário e entre o aquário e o santo, e uma excelente reposição de macroelementos, microelementos e elementos traços. Você está fazendo isso? Isso daí, essa reposição que você falou, dá para você fazer no automático? Dá, na bomba dosadora. Então, imagina assim, a forma mais simples que eu tenho para te explicar o porquê você precisa fazer ou não TPA. Quando você faz TPA, qual que é o intuito de você fazer TPA? Está na prova agora, se não responder, vai tirar zero. Mas, para você, o que você acha que é a função da TPA? Eu acho que deixar a água mais limpa possível. Também. Ou seja, é controlar os compostos nitrogenados no aquário. Então, nitrato, fosfato. É para controlar isso, o excesso desse material orgânico que estiver dissolvido na água. Mas também para ajudar a repor macroelementos, microelementos e elementos traços. Se você tiver um sistema que você consegue remover tudo isso, que você precisa exportar, e repor tudo aquilo que precisa ser reposto, o TPA se torna obsoleto. Se torna algo mais psicológico, para você ter uma tranquilidade, do que algo realmente necessário. Então esse aí é o grande segredo das pessoas que não fazem TPA. A Triton, que é um dos métodos que chegou com essa ideia de você não precisar fazer TPA, lá na sede deles na Alemanha, eles têm um aquário que está montado acho que há 12 ou 14 anos. Fizeram uma TPA interessante. Eu falei com o Jeff, fizeram a TPA e só fizeram a TPA porque teve uma grande tridacna lá que começou a desovar, as outras entraram no bolo e aí subiu muito os níveis de compostos orgânicos que não dava para o esquema tirar tudo sozinho. Foi só nessa situação. Então, se você tiver como manter o seu aquário com água limpa, não tem por que fazer TPA. Pô, legal. E assim, eu falo tá chegando aí o FIDEI, né? Acho que não é FIDEI. Vai falar, né? Eu também FIDEI lá. Você também, né, como vai Opa! Nós vamos juntos, né? Então, o FIDEI vai ser a Para quem primeira... não sabe, é a feira que a gente tem aqui no Brasil de aquarismo marinho, uma feira especializada em aquarismo marinho, onde vários lojistas vão estar lá, os importadores mostrando as marcas também. Vai ter muita coisa, muito bate-papo, muita palestra também sobre aquarismo também. São Paulo. Aqui em São Paulo também. A gente vai ser a primeira feira minha que eu vou, os 2 dias. Vai ser bem legal, você vai gostar. E vai ser uma experiência bem legal, assim, e dá para comparar assim, com o que você viu lá no Rio de Palusa. Dos Estados Unidos? É. A ideia é a mesma. Diria que a organização hoje está muito parecida. Tá? No local que a gente vai fazer é um local realmente especial, bem especial, com muito espaço, tá? Lugar para eventos. O que eu diria que muda um pouco é a quantidade de animais diferenciados que eles têm lá fora e que a gente não tem aqui. É só isso. Eu vi no vídeo que você fez agora. De resto, cara, pena que eu não posso fazer, porque... De resto, eu diria que é muito parecido, tá? Muito parecido.
O IFT do ano passado já foi? Já foi muito bom. Foi a primeira? Não, no ano passado foi a segunda. A primeira foi no ano retrasado, que foi o primeiro. A gente fez com, acho que eram 8 lojas. E depois no ano seguinte já foram 16 lojas. Está dobrando e desse ano acho que tem mais de 50. Então, os aparelhos floristas estão adorando. Estão gostando. Isso é legal. Agora, é importante, os aparistas estão gostando. Então, isso é o mais importante, né? E ainda bem que está chegando uma galera nova também, né? Eu estou entre eles, né? Estou chegando lá. Vai ser bem legal, vocês vão gostar. Tomara que o meu aquário esteja comigo nessa época. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, sobre as algas. Como você evita? Você não tem como evitar ou você tem que deixar elas chegar e depois você combate elas? Tem como evitar, tá? Mas talvez não seja 100% eficiente a forma de evitar ela. Manter os parâmetros dentro do ideal é uma das formas de evitar. Ter um filtro ultravioleta também te ajuda a evitar algas também, tá? E ter peixes e animais algueiros dentro do aquário. Tudo isso ajuda a evitar algas. Não quer dizer que vai ser 100% eficiente, mas diminui bastante a chance de você ter algas no aquário. As mídias, as famosas mídias biológicas, a gente usa, não usa? Depende da quantidade de rocha que você tiver no aquário, mas independente da quantidade de rocha que você tiver no aquário, desde que sejam rochas bem porosas, vai depender se você quer ter uma segurança extra, porque na mídia biológica ela vai funcionar como um grande conglomerado ali de rochas vivas. Vai abrigar bactérias, quanto mais bactérias você tiver no seu sistema, mais fácil vai ser a exportação de alguns compostos orgânicos. Porque isso a gente embute na outra coisa que te falar, porque você tem as rochas no aquário, você já não substitui. Depende do tipo de rocha. Depende do tipo de rocha que você vai ter lá. Tem rochas que têm maior porosidade, tem rochas que têm menor porosidade. Tudo vai depender do tipo de rocha. Quanto mais porosidade ela tiver, exatamente, mais é eficiente ela será. Porque as bactérias elas precisam drenar a rocha, a água vai sempre passar por ali, o substrato também, e as bactérias vão consumir essa água, até o que tiver de composto nitrogenado nessa água, para transformar amônio em nitrito, nitrito em nitrato, nitrato em nitrogênio. Né? O skimmer também ele ajuda a tirar o excesso de matéria orgânica. A gente vai tirar o excesso, né? Em aquários muito pequenos que não der para colocar um skimmer, aí você vai precisar fazer isso na base da TPA mesmo. Não vai adiantar você tentar fazer um aquário pequeno. Tem aquário que não suporta, né, o skimmer, né? Depende do tamanho do aquário. Tem aquário que funciona traseiro que suporta, tem aquário que não suporta. Tá. No perlon, você usa o perlon? Depende. Eu digo que eu uso quando eu lembro. Mas é importante, se você utilizar, tem que trocar toda semana. Toda semana tem que trocar. E não adianta lavar, tá? Tem gente que lava. Tem gente que lava, é o que eu falo, na aquarista tem que economizar em tudo que é lá. O perlon é o lugar menos importante para você economizar, porque é barato. Então, o perlon tem que trocar. Deu uma semana, troca. Se você utilizar. Não é necessariamente obrigatório utilizar. Essa aqui da bomba está falando, né, do bomba de recalque. Circulação num nano vai depender tudo do. Vai depender do tipo de nano que você montar, de como que você planejou esse nano. Mas em geral, a circulação com uma bomba de circulação é importante. O densímetro, o famoso densímetro, qual que a gente deve confiar, hein? Densímetro, eu diria que o único que você pode confiar de densímetro é o densímetro de precisão do trópico marinho. Que ele é de vidro e é um equipamento que não perde precisão, não perde calibração, porque ele é de vidro com a densidade correta. Tem alguma coisa que faz? Aí temos refratômetros. Aí você tem refratômetro digital, você tem refratômetro óptico também. Dos óticos, o que eu conheço que funciona é da Red Sea. Os outros, mais ou menos. Tá? Qual que você usa densímetro ou você usa? Eu uso o densímetro de precisão do trópico marinho e eu uso o refratômetro digital da Hanna também. Funciona muito bem. Bem prático, só que de tempos em tempos ele descalibra, você tem que estar calibrando ele a cada 60 dias, 60 dias. Esse daí que você falou que tem que calibrar é o da Hanna. Da Hanna? Isso. O filtro UV. Quanto que eu devo colocar no aquário? Tem que colocar? Não precisa? Não, como eu falei, pode ser uma ferramenta muito boa para ajudar a controlar algas e para ajudar a controlar também parasitas no aquário. Tá? Bactérias nocivas, parasitas nocivos para os peixes também. Como você tem no filtro ultravioleta que ele tenha sido escolhido a dedo para ter a capacidade necessária para o seu aquário, ele vai te ajudar se você usar ele da forma correta. Tá? Lembrando que você não pode colocar um filtro UV logo desde o começo, porque mata as bactérias também, e as bactérias que você quer que façam a colonização. Tem um tempo certinho para você colocar ele lá. Né?
Tá, o aquário pode ficar onde pega sol, assim, o sol, tem muita gente que fala, eu deixo no sol. Se você tiver um controle de temperatura, funcione bem. E se você tiver níveis de nitrato e fosfato no seu aquário que sejam baixos, pode. Porque na natureza, os corais vão gostar. os corais não gostam, pega sol, não. Exatamente. Lembra que a gente tem luminárias que estão tentando simular o sol. Então não faz sentido. Mas se eu colocar no sol vai pegar alga. Você vai pegar alga porque você não está aparecendo com a sua luminária, é que a sua luminária é fraca. Sim. E se vai aparecer quando você colocar no sol, independente de ter a luminária fraca ou não, significa que você tem muito mais fosfato de nitrato do que deveria nesse aquário. A fonte de carbono, o que é a fonte de carbono? Fonte de carbono, mais uma vez, bactérias consomem carbono. Tá? E quando ela consome carbono, ela trabalha melhor. Então, fonte de carbono você utiliza quando você está com algum problema no aquário com um nitrato muito alto, às vezes um fosfato um pouco alto também, mas tem que estar os dois altos. Se tiver só um deles alto, só vai funcionar com nitrato alto, com fosfato alto não funciona muito bem. Eu particularmente não recomendo, eu recomendo que você, a não ser que seja algo muito emergencial, mas se não, tenta descobrir o que está de errado com o seu aquário, por que está ficando com o seu nitrato fosfato e seu fosfato, o nitrato fosfato alto, porque isso é que vai resolver o seu problema. A fonte de carbono vai ser só um paliativo. Agora nós vamos falar do nosso amigo lá, o Jeff, método da então. O que você acha? Um método, eu não, como eu nunca usei, né? Não sei, eu falei com ele lá, deu aula lá. O método Triton é um método que o Dr. Essan, que é o proprietário da Triton, Essan Dash, acho que é esse nome. Ele criou, uns 14 anos atrás, que era baseado nisso, que você pode manter o seu aquário sem TPA, desde que você reponha tudo que o aquário precisa e exporte tudo que o aquário não precisa, que tem excesso. Se você fizer desse jeito, dosando tudo que o aquário precisa, tudo que os corais precisam, tudo que eles encontram na natureza, você vai ter uma resposta melhor dos corais. Tá? Tem duas formas de trabalhar ele. Você pode trabalhar o método Triton puro, vamos dizer assim, que é utilizando um refúgio com um kaitomorfa no seu santo, um refúgio grande, de pelo menos 10% do volume de água do aquário, ou utilizar um método alternativo, que é o Other Method, e aí você utiliza outra forma de exportação de nutrientes, se houver necessidade. Tá? Basicamente é isso. Tá. Agora, o refúgio, o famoso refúgio que o pessoal fala, tem que ter um refúgio? Não é nada que seja obrigatório, mas todo refúgio pode te ajudar a ter mais microvida no aquário. Se você utilizar macroalga nesse refúgio, pode te ajudar a exportar nutrientes. Então, é algo que você pode ou não ter, mas não é algo que seja absolutamente necessário. Ajuda se você utilizar, mas dá para trabalhar assim. Uma coisa que eu fico, vocês falam nos vídeos, eu fico falando, o que é isso, cara? O que é o micro, macro, traço? Macroelementos. Então, micro, macro e traço. Vamos lá. Macro, a gente imagina que são grandes, né? Tudo que tiver na água em composições maior do que 300, 400 ppm. Então, o que a gente tem que tem mais que isso? A gente tem cálcio, a gente tem magnésio, tem o KH, tem o potássio, tem o estrôncio. Esses são macroelementos. Microelementos são elementos menores, que você tem menor quantidade, tá? Na água do aquário, na água do mar, no caso, também, é o que a gente está tentando ficar no aquário. Então, vai ser iodo, vai ser, se bem que manganês já entra nos traços já, mas vai ser iodo, vai ser ferro também, talvez nos traços, mas são elementos que têm em menor quantidade. Então, talvez iodo, molibdênio, manganês talvez também. Então, elementos que você tem em menor quantidade, que são importantes também. E os elementos traço, que são aqueles elementos que têm um pouquinho de nada na água, mas que são importantes para ajudar o coral a ter uma pigmentação melhor, para ajudar o coral a ter uma cor mais bonita, uma saúde mais interessante do coral. Então, é basicamente isso. Tá? Você vai quando a pessoa viaja lá no aquário, você vai viajar e está com medo de deixar o aquário sozinho. Se você se planejar, você pode ou deixar alguém para cuidar do seu aquário, e aí tem lojas como a nossa aqui que tem um serviço de manutenção. Para quando você viaja, a gente tem um serviço de manutenção no geral, tá? Se você quiser fazer manutenção para o Planeta Marinho, com o nosso cliente, a gente vai te atender. E tem a manutenção especial para quando o cliente viaja, que aí o nosso manutencionista vai até o local
e faz a manutenção enquanto a pessoa estiver fora. Isso é uma das formas. Não quero deixar ninguém entrar na minha casa. Tudo bem. Então tem um bom sistema de reposição de água que vai evaporar, tem um alimentador automático e, de preferência, uma câmera que você possa acessar e ver como é que está o seu aquário. Tá? Ainda assim, eu pediria para algum parente ou algum conhecido passar pelo menos uma vez por semana na sua casa para ver como é que está. Não faz nada. Se tiver alimentador automático, é só para olhar para ver se está tudo bem, se não tem nada vazando, só isso. Carvão ativado, a gente usa, não usa? Eu gosto de utilizar, mas não necessariamente a todo momento. Tá? O importante é, se você for utilizar, tem que trocar a cada 30 dias. Tá? E ser um carvão de qualidade. Tá? Que solte pouco ou solte nada. Isso é bom saber, porque não é qualquer carvão, né? Não. Carvões que eu posso citar que são bons: Aquaforest, Triton, Tropic Marine, Two Little Fishes, Red Sea, Niles. E Reflux. Aí uma pergunta que eu fiz para vocês que não live. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Você deve sinfonar o seu solicitado? Depende. Eu dava porque a galera falou, não faz isso, não vai sinfonar o solicitado. No começo não recomendo, tá? Mas se você quiser sinfonar porque você acha que está com muita sujeira, mais para frente, você pode fazer. Não faça sinfonar. E ainda assim não vai sinfonar ele por inteiro, você vai sinfonar áreas dele nos momentos que for fazer a TPA, por exemplo. O que é a sinfonagem? A sinfonagem é você vai puxar um pouco do substrato dentro do sifão, por assim dizer, que ele vai puxar o que tiver debaixo de sujeira, que está mais leve de sair, e vai deixar o substrato ali. Só que se você fizer isso em todo o seu aquário, lembra que você está levando embora também um monte de bactérias que está ali. Então, se for fazer, faz em áreas setorizadas, uma vez por mês, só para tirar. Faz bastante, mas justamente porque trabalham com água doce de outra forma. No plantado, por exemplo, não faz. Porque no plantado você quer manter toda a parte de compostos nitrogenados ali no substrato. Então, sifonar é mais ou menos, né? Eu, sinceramente, só sifonaria um aquário muito antigo que você não está conseguindo baixar no nitrato fosfato, porque sendo que antes eles ficavam em níveis ideais. Porque você estava substrato besteira, né? Você vai fazer tudo de novo. Dá mais trabalho. O substrato vai estar novo ali, né? Dá mais trabalho. Dá problema, né? Se for querer trocar o substrato. Dá para fazer, mas pode dar alguns desequilíbrios. Vai ficar novinho, né? Exatamente. Você tem pouca colonização de bactérias ali. Bom, então, ó, pessoal, zeramos, chegamos no final do vídeo. Queria agradecer ao Antônio. Antônio, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado pela visita. E a gente vai se falando aí. Tem muito mais coisa para vir por aí. Valeu, pessoal. Espero vocês aqui no Planeta Marinho, seja para montar o projeto de vocês, seja para vocês adquirirem os peixes e corais que vocês tanto desejam. Eu não me entendi isso, para ter certeza disso. Valeu. Um grande abraço, pessoal.